em um homem em que observava a sua filha adoecer e padecer até o ponto de ficar quase morta. E em algumas traduções da Bíblia, no livro de Lucas e também no livro de Mateus, vemos a Bíblia falando que ela já se encontrava morta. Então observamos ali Jairo em extrema dificuldade. E Jairo, para quem não sabe, ele era pastor em uma sinagoga. Para traduzir para os irmãos poderem entender, a sinagoga foi criada na época da Babilônia, quando Israel foi tirado da terra de Israel e levado para a Babilônia. Nabucodonosor destruiu o templo, e ali, para que eles pudessem adorar ao Senhor, eles constituíram algumas sinagogas nos locais onde eles estavam, e ali eles prestavam a adoração ao Senhor. E essa sinagoga tinha pessoas que comandavam ela e que cuidavam do bem-estar da sinagoga. E essas pessoas também eram leitores ou conhecedores das Escrituras. Agora você imagina um homem chamado Jairo vendo o que estava acontecendo em Israel naquele exato momento. Muitas curas, um grande alvoroço, dificuldades que estavam sendo cumpridas naquele exato momento. João, quando está no cárcere, quando está preso, ele chega e pergunta assim, manda dois de seus discípulos irem até o Senhor perguntar: Senhor, quem é este? Tu és o Cristo? Ou devemos esperar outro? E Jesus Cristo fala assim: olha, fique um pouquinho aí e você vai ver. E ele viu cegos sendo curados, mortos ressuscitando. Eles viram o mudo falar, o cego ver. E naquele exato momento eles vieram e falaram a João o que havia acontecido, e João acreditou que ele era Cristo. E agora Jairo, conhecedor da palavra, viu o que estava acontecendo, e ele fala assim: olha, eu já tinha visto isso em algum lugar, eu já tinha visto isso em Miqueias, eu já tinha visto isso em Isaías, e vemos acontecer aqui em Israel aquilo que estava escrito. Então quem é este? Olha só a palavra, quem é este que está fazendo isso? Nessa noite você pode estar se perguntando: meu irmão, eu estou aqui na igreja, eu não vejo nada acontecer, mas se faça essa pergunta: quem é este a quem estes que estão rodeando aqui adoram? E por que eles adoram? Por que eu vejo os irmãos às vezes com dívida, sorrindo com um sorriso até aqui? Por que eu vejo os irmãos com dificuldade, mas eles estão sempre prevalecendo? Porque estão diante da presença daquele que é, daquele que era e também daquele que há de vir. Então Jairo observa e passa a compreender pelas Escrituras que ele estava diante daquele que é todo poderoso para fazer, não somente pelo que ele viu, mas pelo seu conhecimento teológico da palavra. Então naquele exato momento ele toma uma decisão que poderia até fazer com que ele perdesse ali o seu cargo na sinagoga. Para quem não sabe, quando a Bíblia nos fala assim, ele é o príncipe das sinagogas, está indicando que ele é filho de alguém que também comandava a sinagoga. Então ele sendo filho de alguém que comandava a sinagoga, era uma herança de família, aquele trabalho. Então, ele indo até Jesus, poderia perder tudo aquilo que ele tinha preparado para alcançar o seu sustento familiar e na sua vida em si, o seu legado familiar. Mas só que ele toma uma decisão diante da dificuldade. Talvez a sua única filha, quem é pai aqui sabe, e quem não é pai é filho, e sabe a dificuldade de ver mamãe, ou um irmão, ou alguém da sua família padecer, ou até morrer. Então a dificuldade daquele homem era tamanha, e faz ele tomar essa decisão. Então naquele exato momento ele ouve falar. Observa o que você está entendendo agora ele ouve. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então naquele exato momento ele ouve falar que Jesus Cristo iria passar por ali, porque uma grande multidão se ajuntava, segundo o Evangelho de Marcos. Uma grande multidão se ajuntava ali. Então ele toma a decisão: irei eu correndo até o Senhor, irei buscar ao Senhor, irei fazer algo para que a minha filha tenha esperança. Quem aqui tem esperança nessa noite? Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei por que o Senhor me deu esta palavra, mas assim que o pastor Jeremias falou comigo, esta palavra tocou no meu coração. E ele ainda confirmou, ele falou assim: prega uma palavra que você conhece, que é
adorar. Por mais que a sua filha não viesse à vida, ele não poderia deixar de adorar, porque ele estava diante daquele que pode e daquele que é. Então Jairo se prostra, adora ao Senhor, exalta ao Senhor, e depois se levanta e encarecidamente lhe faz um pedido: Senhor, a minha filha está quase morta, se não morta, mas o Senhor irá falar uma palavra: venha até a minha casa, para que ela sare e viva. Observa a confiança que já deixou. Venha até a minha casa. Então, naquele exato momento, Jesus Cristo olha para Jairo e vê tamanha aflição dele. Talvez ele tenha doído o seu coração. Ele vem e fala assim: Irene, só que no caminho, meus irmãos, nós temos empecilhos em nossas vidas. Às vezes a vitória, você fala assim: a vitória não vai chegar, meu irmão, está difícil, a caminhada é difícil, tem tropeços. Não, eu estou indo aqui, mas eu tropecei, eu caí. Foi assim com o Jairo também. E é assim com todos nós. A jornada não é um caminho reto, não. É um caminho às vezes com espinhos dolorosos, mas que no momento certo a vitória chega, porque eu creio que a vitória vai chegar. Então Jairo caminhando ali, a multidão cercava Jairo, cercava o Senhor. De repente vem uma mulher do nada, talvez se rastejando, se arrastando, não sei como. Padecia 12 anos de um fluxo de sangue. Essa mulher estava incapacitada, estava impura, não poderia andar entre a multidão. Mas essa mulher, ela fez um decreto para si mesma. Ela fez um decreto que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Ela falou assim: olha, se tão somente eu conseguir tocar na orla do manto do mestre, eu serei curado. Se tão somente eu conseguir tocar ali no seu manto, eu serei curado. Sabe o que às vezes nos falta, meus irmãos? Decretar algo diante do Senhor. Decrete a sua vitória diante do Senhor. Decrete que para você conseguir a sua vitória, basta você tocar. Faça como o centurião: Senhor, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Nessa noite você está diante do Todo-Poderoso, como eu falei no início. A mulher samaritana não sabia, mas ela estava diante do Senhor, e bastava ela lhe pedir, ela se colocar na posição e lhe pedir algo, e o Senhor lhe daria. Então aquela mulher chega, toca na orla do manto do Senhor, e naquele exato momento o poder sai de Jesus Cristo. Ele para e observa ao redor. Os seus discípulos o cercavam, talvez tentando proteger, talvez pregando a palavra, não sei. E ele olha para os seus discípulos e faz uma pergunta que é meio ilógica. No meio de uma grande multidão, todo mundo tentando tocar no Senhor, ele fala assim: ei, alguém me tocou. Seus discípulos olharam para ele e falaram assim: aí, nós estamos aqui em uma multidão gigantesca, como você diz alguém te tocou? Ele falou assim: não, você não está entendendo. Alguém me tocou diferente. Significa o quê? A fé que movia o coração daquela mulher fez com que ela chegasse aos pés do Senhor, tocasse na orla do mestre, e naquele exato momento a cura apenas dorme. Não temas, as aflições virão, as dificuldades virão, aleluia. Os problemas virão. Talvez você esteja passando por esse problema agora aí, na sua casa, no seu trabalho, não sei, na sua vida conjugal, familiar, financeira. Talvez você esteja passando por esse problema agora. Talvez algum erro que você tenha cometido por você mesmo, eu não sei. Mas talvez Deus tenha a vitória para você, e é nesta noite. Não é amanhã, não é depois, é nesta noite. Basta somente você crer. Então Jairo se encaminha com o Senhor para a sua casa. A esperança que lhe restava no coração já havia se ido embora. Só que naquele exato momento, diante da aflição, Jairo não se lembrava que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, que pode, que faz e que é. Então naquele exato momento,
ele entra na sua casa e quando ele fala assim, ei, a menina apenas dorme, todos que estavam ali chorando e pranteando, não sei se era pago, se não era, alguns falam que era pago, que as pessoas eram pagas para poder chorar ali no funeral, talvez fosse, mas naquele exato momento, Jesus Cristo entra ali e fala assim, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela apenas dorme. E alguns olham para o Senhor e falam assim, este é louco, como pode dizer que a menina dorme? Nós conhecemos a morte, estamos diante da morte aqui há muito tempo, e nós sabemos que ela morreu, e começaram a rir do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus chama o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E ali ele entra no quarto e fala uma palavra, dizendo assim, Talitá cumi, que a menina levante-se. E naquele exato momento aquela menina se levantou e ele falou para alimentar. Meus irmãos, o mais impressionante de tudo isso, eu já estou finalizando, é que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém pode parar. Porque a Bíblia nos fala assim que não há nada impossível para Deus. Para o homem há. O homem não tem poder sobre a morte, mas Deus tem poder sobre a morte. E Ele provou isso. E Ele traz aquele que está da morte, que está morto à vida novamente. Se coloca de pé nessa noite.